Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro online. Nesse momento que nós temos a oportunidade de trazer as reflexões da nossa comunidade Encontro até você, onde você está. Você e sua família são sempre muito bem-vindos a acompanhar as nossas reflexões aqui nesse canal, especialmente você que mora fora da região da Grande Florianópolis. Agora, para você que mora aqui na região, além de ter acesso a esse nosso canal, acompanhar o nosso canal em preparação aos pequenos grupos ou para revisitar a mensagem de domingo, você também é nosso convidado a estar presencialmente com a gente todos os domingos às 19 horas no Centro Empresarial Terra Firme. Fica logo atrás do Shopping Itaguaçu, no Auditório Ático, ok? Você e sua família serão muito bem-vindos. E nós estamos hoje no fechamento dessa série de reflexões de Páscoa chamada Âncora da Alma. Âncora da Alma. E ao longo deste mês de abril, nós nos propomos a refletir sobre como que essa Páscoa dá firmeza à nossa caminhada, à nossa jornada hoje. Nós vivemos em meio a incertezas, entre altos e baixos, entre celebrações e lutas, vitórias e desafios. E a pergunta que nós temos é: onde nós encontramos a segurança, a ancoragem, o firme fundamento para a nossa vida? E ao longo dessa série nós fomos apresentados a esse gráfico que nos ajuda a entender um pouco de como essa Páscoa, a cruz e a ressurreição de Jesus, ela ancora a nossa vida. Por um lado, nós vivemos toda a nossa existência diante de Deus, ou coram Deu. Nós somos chamados a cultivar um relacionamento pessoal com Ele. E isso acontece na vida em comunidade, na participação da vida em comunidade, no estudo e prática das Escrituras, na vida em oração e assim por diante. Formas que nós temos de alimentar essa vida com Ele. Mas ao mesmo tempo nós temos um pé na história, diante do mundo, ou coram mundo. Nós temos um umbigo, nós temos uma família, nós temos uma história, nós temos e atuamos em diferentes campos profissionais, nós temos e possuímos relacionamentos. E é nesse ambiente do dia a dia, do coram mundo, do diante do mundo, que brotam as incertezas, as dúvidas, os medos, as alegrias e assim por diante. Mas perceba aqui a beleza da ação de Deus nas nossas vidas. É nesse espaço, diante do mundo, que a ressurreição, a cruz e a ressurreição, elas vêm até nós, para que nós possamos viver o novo. E pela fé nós compreendemos que Deus age na história. Ele nos traz ancoragem, Ele nos traz propósito, Ele nos traz descanso, restaura todas as áreas das nossas vidas. E nós vivemos o novo da ressurreição porque Deus é um Deus em ação na história e também nas nossas vidas. O reformador Lutero tinha uma frase que muito nos interessa nesse sentido. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Muitas vezes nós queremos fazer Deus para que Ele seja bom. O bom velhinho, o da barba branca, que atende todos os nossos desejos. Não, deixa Deus ser Deus. Ele sabe quando as ondas gigantes, as adversidades, as instabilidades aparecem na nossa vida. Deixe que Ele cuide da nossa vida. Deixa Deus ser Deus, a nossa âncora da nossa alma. E ao longo dessa série nós refletimos sobre personagens que estiveram ao redor da cruz e da ressurreição de Jesus e que experimentaram esse amor e essa graça do Deus que é Deus e que nos traz essa ancoragem de vida. E nós também buscamos como que essas histórias refletem também as nossas histórias.
Nós começamos lá atrás com Barrabás, o culpado que foi liberto. A história de Barrabás é a minha e a tua história. Nós somos salvos pela graça, não pelo nosso esforço ou pelo nosso mérito. Você pode ser um excelente executivo, um excelente empreendedor, um professor, um estudante universitário de excelência, uma pessoa ética. E claro, você deve seguir cultivando essas boas práticas. Mas no mundo do aqui se faz, aqui se paga, se você possui um senso de justiça aguçado, você vai ter dificuldade de entender e também viver pela graça. Você vai ter dificuldade de entender o perdão de Deus, de liberar perdão a outros, de receber perdão de outros. Perceba que Jesus não tomou apenas o lugar de Barrabás, ele tomou o nosso lugar também. E é essa declaração que é a nossa âncora. Eu e você somos absolvidos da culpa diante de Deus. Nós somos salvos pela graça. Essa é a nossa ancoragem na nossa vida. Nós vimos também que o soldado romano ou o centurião que estava ali apenas cumprindo a sua rotina ordinária, para ele era mais uma execução, mais um agitador político sendo crucificado. Mas foi ali, naquele ordinário da sua função, que ele conheceu o Deus extraordinário, o Deus que nos traz a ancoragem de vida. No ritmo comum da nossa vida, nas agendas, nos e-mails, nas mensagens, no cuidado com o corpo, da família, nas reuniões, naquelas tarefas em que é necessário você fazer, não porque você gosta, mas porque você precisa, no dia a dia da vida. A cruz e a ressurreição nos ancoram em uma fé viva, presente no ordinário da nossa existência. Essa é a nossa âncora da alma. E na semana passada nós vimos que duas mulheres simples e pobres aos olhos da sociedade da época que não tinha nada para oferecer, são elas, essas duas mulheres, que testemunham a ressurreição de Jesus. Não é irônico que duas mulheres pobres e simples são as primeiras testemunhas da mensagem mais importante de toda a humanidade? Ele ressuscitou. A obra de Jesus trouxe propósito na vida dessas mulheres. A obra de Jesus traz dignidade. Ela é a âncora da nossa existência. E hoje nós voltamos ao evento da crucificação para falar de José de Arimateia. José de Arimateia é um homem que venceu o medo e se revestiu de coragem. Não é uma coragem que brota dentro de ele mesmo, mas é uma coragem fruto dessa âncora da alma da nossa vida. Acompanhem comigo o texto bíblico. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Olha só, com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Essa mesma história agora narrada por Marcos. José de Arimateia, membro do Sinédrio, homem bom e justo, dirigiu-se corajosamente a Pilatos, pedindo o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao saber que ele já estava morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já havia morrido. Tendo certificado com o centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra à entrada do túmulo. Alguns pontos importantes do que está acontecendo aqui.
Em primeiro lugar, José de Arimateia era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Sinédrio foi o fórum religioso dos judeus que condenou Jesus. Ou seja, José fazia parte dessa corte que condenou Jesus. Mas Lucas vai dizer que ele não concordava com a condenação de Cristo, porque ele era um homem justo, que amava o reino de Deus. Em segundo lugar, José de Arimateia também era um homem influente. O texto bíblico vai dizer que ele era rico, que ele era justo, ou seja, alguém que possuía muitos recursos financeiros. Mas é interessante porque o seu dinheiro não era o seu senhor, mas era um servo. Prova disso que muitas vezes também nos passa desapercebido. Jesus foi sepultado num túmulo grande, típico de uma família rica do mundo antigo. E Mateus vai nos dizer que esse túmulo era o túmulo do próprio José de Arimateia, emprestado por ele. José foi quem preparou o cenário da ressurreição de Jesus. E por fim, mas não por último, José também tomou uma iniciativa corajosa. Ele arriscou o seu status, a sua influência, a sua segurança, o seu medo, pedindo para Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele não se deixou levar pelo medo da sua posição, pelos medos e dúvidas que tomavam aquele momento da crucificação de Jesus, mas ele seguiu de forma corajosa nesse pedido diante de Pilatos. Nesse livro, chamado Organize as Suas Emoções, os autores fazem a seguinte afirmação: o medo, seja uma leve inquietação ou um erro abjeto, tem uma mensagem simples. Algo que você ama está sob ameaça. Reflita nessa afirmação. O medo é como se fosse um mapa daquilo que nós amamos, daquilo que nós valorizamos. Quando uma das nossas filhas nasceu, ela não chorou imediatamente após o nascimento, no parto. E aqueles poucos segundos, talvez fração de segundo, naquele momento, para mim, como pai, era quase que uma eternidade. Porque ela, ou o momento, era algo que eu valorizava muito. E nós, na nossa vida, nós sentimos medos em diversas áreas da nossa vida, como por exemplo na família, como foi o meu caso, o meu exemplo. Nós temos medo porque não queremos perder ninguém da nossa família. Nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós amamos aqueles que nos amam. Isso faz parte do nosso ser humano, amar a nossa família e o medo da perda. Mas também na área e na vida financeira. Cada pessoa preza por uma segurança financeira. Seja na qualidade de vida, seja no crescimento profissional, nós temos medo de não suprir aquilo que nós compreendemos como necessidades básicas da vida. Faz parte. Ao mesmo tempo, nós temos medos relativos à nossa área da saúde. Temos medo da dor, nós prezamos pela qualidade de vida, da nossa saúde. O medo nos lembra da nossa fragilidade, o medo nos lembra da nossa limitação, o medo nos lembra de que nós somos passageiros também na nossa saúde. E por fim, mas não por último, uma outra área da vida que nós podemos compreender que temos o medo é a nossa vida profissional. Nós buscamos aceitação, valorização, reconhecimento também na dimensão profissional. Ou seja, há um lado saudável do medo. O problema é que de uma hora para outra, a vida familiar pode ter problemas, a vida financeira pode ruir, a saúde pode fragilizar, a vida profissional pode dar passos para trás. E a pergunta é, nessas situações da vida, qual é a âncora que nos sustenta
quando esses medos nos alcançam. De uma hora para outra, nós podemos perder aquilo que nós amamos e o medo vem à tona. E é nesse ponto que a pergunta pela âncora da alma vem até nós. O que nos segura em meio às tempestades da vida, o que nos segura em meio aos medos, o que nos segura em meio às dúvidas e turbulências do mar aberto da vida. É interessante que as primeiras palavras do ser humano após a queda foram ditas por Adão, em resposta à pergunta de Deus: Adão, onde estás? E Adão responde: Senhor, ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e por isso que eu me escondi. Não é interessante que as primeiras palavras do ser humano, como a marca do pecado, são palavras de medo? E isso é desesperador. Mas ao mesmo tempo, o conforto, a alegria é saber que as primeiras palavras de Jesus após a ressurreição são: não tenham medo, não tenham medo. Todos os nossos desafios da vida, as adversidades, as dores, as alegrias, assim como o medo tem o poder de nos corroer por dentro, as palavras de Jesus têm o poder de nos trazer a nossa âncora, da qual nós nos apropriamos. Em meio às adversidades da vida, em meio às nossas angústias, em meio às nossas crises, alegrias, Ele é a nossa âncora da alma, que nos traz a coragem em meio ao medo, que nos traz a alegria em meio às nossas dores, que nos traz o seu amor e a sua graça, para que nós possamos viver a vida coromundo diante do mundo. E como encerramento da nossa reflexão, deixa eu fazer uma pergunta para você, uma dinâmica. Você se recorda os nomes de todos os seus avós? Eu imagino que sim, pois muitos de nós viveram próximo deles ou ainda vivem. Agora, uma outra pergunta que acompanha: você se recorda dos nomes de todos os seus bisavós, que por sinal são 8, ou trisavós? Aí eu imagino que não. Sabe o que isso significa? Isso significa que eu e você seremos esquecidos na história, até mesmo pelas nossas futuras gerações. É triste pensar assim, não é verdade? Mas é um fato, é uma realidade. Eu e você, os nossos nomes, nós seremos esquecidos na história. E daqui a 100 anos, não importa se você teve posses, se você foi um profissional do mais alto escalão, se você foi um estudante nota 10, a única pergunta que de fato vai importar lá na frente, daqui a 100 anos, é em que âncora você firmou a sua vida hoje. Porque tudo ao redor muda. Mas se a sua âncora está em Cristo, sua história, ainda que esquecida na terra, estará eternamente segura nos braços do Pai, porque Ele é a nossa âncora da alma. E assim nós encerramos essa série de reflexões, a âncora da alma. Nós falamos sobre coisas que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Mas acima de tudo, nós fomos lembrados de colocar a nossa esperança na verdadeira âncora, que é a morte e ressurreição de Jesus. E o que você vai fazer a partir disso? O que nós podemos levar para casa a partir dessa reflexão de hoje, desta semana? Em primeiro lugar, pergunte-se: em que área da minha vida o medo tem me paralisado? Identifique um medo específico que tem te impedido de avançar. Pode ser o medo de mudança, pode ser o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da perda. Depois leia em voz alta Mateus 28:10. Não tenham medo, não
tenham medo. E a minha sugestão é que você escreva uma oração curta, entregando esse medo nas mãos de Deus. Depois coloque essa oração em um lugar invisível por uma semana, seja na sua mesa de trabalho, seja até mesmo na sua Bíblia, como forma de você lembrar o local, a sua âncora da alma. Em segundo lugar, pratique gratidão nas áreas onde o medo costuma te visitar. O medo nasce em áreas que nós amamos, como nós acabamos de ver. Escolha uma dessas áreas, seja a família, o trabalho, a saúde, o futuro, onde o medo mais aparece na sua vida. E durante essa semana, pratique intencionalmente a gratidão por ela. Como assim? Ao invés de você experimentar o medo, agradeça pelas pessoas, pelas oportunidades, pelos recursos que você já tem. Ao invés de lembrar sempre do medo, lembre-se da gratidão, dessa dádiva de Deus na sua vida. A gratidão é um exercício que realinha a nossa âncora da alma, a presença segura de Deus, mesmo quando os ventos sopram de forma muito forte. E em terceiro lugar, planeje um gesto de coragem, inspirado em José de Arimateia. Como assim? José foi corajoso ao se expor e agir por amor a Jesus. E o desafio que nós temos ao longo dessa semana é pensar em um passo de coragem que eu e você podemos dar para vencer o medo na nossa vida. Seja reconciliar-se com alguém, seja assumir um compromisso na nossa comunidade, seja restabelecer problemas de relacionamentos na nossa família. Como que essa coragem ela pode se materializar de forma prática na sua vida? Porque nós vivemos a partir dessa âncora da alma que está em Jesus. Que a ressurreição de Jesus seja a âncora que sustenta e direciona toda a sua vida, renove todas as coisas, inclusive trazendo coragem em meio aos nossos medos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até semana que vem. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterna, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, o abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Tenho você, mas o meu medo estraga.
e mais nada. O medo se vai quando diz aí, ouça a voz do alto a me dizer. Posso ouvir, ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Diz, ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Só vem, Gabi, vai. Ouça a voz do alto a me Eu descobri que uma boa metáfora para entender a igreja é que a igreja é uma sinfonia. E a sinfonia, assim, ela trabalha com diversas vozes, instrumentos distintos, mas ela tem um maestro, ela tem um compositor. E esse maestro, esse compositor da igreja é a própria Trindade, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele deu a cada um de nós uma voz. É aquilo que Joabe contou. Não se preocupe em cantar a voz do outro. Olha a partitura, meu filho. Olha a pauta aí, ó. Deus te deu uma voz. Você tem uma voz. E para simbolizar isso, nós vamos dividir a voz. Você pode fazer uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta voz. Eu fiz só duas para começar, para não confundir muito. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. Posso ouvir o som. Se não é a primeira, não é a segunda, inventa a terceira. Vamos cantar. Eu posso ouvir o som. Ouça a voz do alto a me dizer.
Até a próxima, São Paulo. A gente se vê ali no stand. Vamos bater foto, vamos trocar ideia. Não vai embora agora. Nós estamos em São Paulo.